Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Rita e eu estou aqui hoje para falar de uma das coisas mais legais que já me aconteceu em 2016. E eu tô falando isso em abril? Pois é, dá pra ver que foi legal mesmo. O que foi? O que foi? O projeto de leitura conjunta de um livro que pra mim, ai gente, é tão especial, mas é tão especial que eu fico até emocionada de falar dele, assim como eu fiquei durante todo o projeto de leitura. Mas eu tô falando do quê? Eu tô falando disso aqui, ó. Macunaíma, de Mário de Andrade. Correção, o título desse livro não é Macunaíma, é Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. E esse detalhe é extremamente importante, gente, porque o herói sem nenhum caráter sou eu, é você, somos todos nós. E ao mesmo tempo não é ninguém, é um personagem criado pela imaginação extremamente fértil de Mário. Primeiramente eu quero falar para vocês do projeto de leitura que aconteceu no Snapchat. Foram 17 dias em que eu li os 17 capítulos desse livro e que a gente compartilhou ideias, trocou informações, eu dei as minhas impressões e as minhas opiniões a respeito dos capítulos. Foram quase 150 pessoas, gente, lendo Macunaíma ao mesmo tempo, e as discussões foram muito produtivas, foram muito boas. Eu me senti muito abençoada por poder estar vivendo aquele momento de releitura de uma obra tão significativa para mim, junto com tanta gente. Foi muito, muito, muito bacana mesmo. Macunaíma é um livro que muita gente não gosta, tem uma má impressão por conta da escola, né, por conta dos vestibulares. E sim, Macunaíma em alguns aspectos é um livro difícil para a gente adentrar. Principalmente se a gente resolver sentar e fazer uma leitura muito rápida dessa obra. Então não tem problema nenhum com relação à velocidade de leitura, tá? Sem problema nenhum. O grande lance é que Macunaíma exige do leitor um tempo de maturação um pouco maior. Eu pelo menos acredito assim. Se você sentar e ler ele como uma história comum, sem entender o valor histórico dessa obra, sem entender quem era Mário, o que ele vivia e por que ele chegou a escrever Macunaíma, é bem provável que o livro se transforme num livro bacana, interessante ou sei lá. Mas você vai perder aí o grande foco dessa obra. E é sobre isso que eu quero falar aqui, tá? Bom, vamos entender um pouquinho do contexto de Macunaíma. Macunaíma foi escrito em 1926, 4 anos depois da Semana de 22, a Semana Modernista de 22, da qual Mário de Andrade participou ativamente. E também depois de todo o sucesso do movimento antropofágico. O movimento antropofágico, para quem não sabe, foi um movimento, assim, resumindo de uma maneira bem precária aqui, mas foi um movimento que buscou resgatar as origens do Brasil para que se diminuísse a necessidade, ou até mesmo exterminasse a necessidade de se buscar referências no estrangeiro para definir quem era o povo brasileiro, qual era o seu caráter, principalmente no campo artístico, tá? A Semana de 22, a Semana Modernista, assim como o movimento antropofágico, ele foi tão importante para a cultura brasileira, mas tão importante que a gente até hoje ainda revisita alguns conceitos dessa época e a gente vê por aí trabalhos que foram absolutamente inspirados nessa época. Lá pelos anos 50 e 60 é que o movimento antropofágico e o modernismo assumiram uma postura mais popular, né, com a chegada do tropicalismo e de diversos outros movimentos regionalistas que defendiam e buscavam resgatar uma identidade brasileira. Aí a gente começa a ver a coisa se tornar mais popular. E Mário, assim como Oswald, assim como Tarsila, Anita Malfatti e tantos outros, foram representantes muito dignos, né, daquele momento da história do Brasil. E Macunaíma vem daí. Na verdade, esse livro foi escrito durante umas férias do Mário e ele sempre insistia em falar isso, né, que é um livro despretensioso, porque ele sentou e escreveu o livro durante alguns dias apenas. Mas a gente que conhece o Mário, conhece a vida do Mário, sabe que Macunaíma foi o resultado de muitos anos de estudo sobre o Brasil, sobre as tradições indígenas brasileiras, sobre o povo brasileiro, a cultura mais popular, mais simples do homem, mais do campo mesmo, aquele mais selvagem que ele pudesse encontrar, discutir e observar. Mário era um observador do homem brasileiro, mas ele não gostava de observar só os seus amigos intelectuais e a sociedade em que ele convivia. Não, Mário buscava no homem simples, no homem comum do campo, né,
Mário era um observador e curioso, atento aos costumes do povo brasileiro. Macunaíma então vem aí do desejo do Mário de criar uma obra 100% brasileira, uma obra que falasse das nossas raízes, que falasse do nosso povo, que falasse um pouco dos nossos antepassados, da nossa história, enfim, que afastasse de uma vez os estrangeirismos, a necessidade de se copiar coisas do velho mundo, para se encontrar ali algum tipo de qualidade. E esse é o primeiro detalhe que eu digo para todo mundo que quer ler Macunaíma. Não leia esse livro como se ele fosse apenas uma história de um herói sem nenhum caráter, apesar do título sugerir isso. Macunaíma é o retrato de um tempo, de uma época, e principalmente do desejo do escritor Mário de Andrade de valorizar a cultura e a história do povo brasileiro. Quais são as raízes do povo brasileiro, né? São as raízes indígenas. Mário considera que o verdadeiro brasileiro era o índio, né? Que já estava aqui quando os colonizadores chegaram. E é numa tribo indígena que nasce Macunaíma, e nasce cheio de esquisitices que já começam a impressionar a gente logo no primeiro capítulo. Macunaíma é preguiçoso, Macunaíma é metido a besta, Macunaíma é folgado, Macunaíma não tem ética, Macunaíma não tem o menor pudor, vive com a mão nas graças das moças, isso a gente vê no livro inteirinho. Macunaíma, na verdade, é um sujeito que veio para tirar vantagem. Desde o começo a gente já percebe isso. Ele quer tirar vantagem, ele quer ganhar fácil as coisas, ele não quer trabalhar, ele não tem a menor intenção de trabalhar, mas logo de cara ele é visto pela tribo e pelos líderes da comunidade dele como alguém especial, alguém que possui algum tipo de autoridade. E toda a história desse livro vai falar pra gente sobre essa busca do Macunaíma por essa autoridade, que a gente vai conhecer aqui com o nome simbólico de Muiraquitã. O Muiraquitã representa aqui nessa história, para Macunaíma e para nós leitores, a busca pela força, uma busca por uma identificação, por uma força, por um poder pessoal. Quando o Macunaíma busca o Muiraquitã, ele busca, assim como o povo brasileiro, um legítimo direito a ter um caráter próprio, a ter a força própria, a se sustentar sobre as próprias pernas, sem com isso necessitar do que vem de fora, do estrangeiro. Essa rapsódia, como é classificada essa obra do Mário, é na verdade uma brincadeira muito grande com aqueles clássicos gregos e romanos que narram as aventuras dos heróis contra deuses e poderes da natureza. O nosso herói aqui, Macunaíma, ele faz apenas uma transição. Ele sai da selva e ele vai para a cidade grande. E aí a gente tem uma outra grande questão nesse livro que é muito bem abordada, que eu acho que assim, metaforicamente e de uma maneira muito singular, Mário acaba discutindo aqui uma questão social e que na época era extremamente atual e hoje ainda é, por incrível que pareça, a grande perda que o homem sofre quando ele entra no sistema das grandes cidades, da modernidade, da tecnologia, enfim. O nosso herói então sai da Mata Virgem, vai para a cidade e ali a gente começa a perceber uma grande transformação no nosso herói. Bom, a essa altura do campeonato, o leitor já está completamente envolvido com as artimanhas do herói e dos outros personagens que são muito fortes e muito bem construídos também, que vivem em volta dele. Principalmente os vilões. E quem são esses vilões? Esses vilões são extremamente inspirados na mitologia grega e também na mitologia indígena brasileira. É uma mistura, na verdade. Mário se baseou em lendas indígenas para construir grande parte do que ele usa como recurso nesse livro. Só que ele mistura muita coisa, ele não é muito fiel. Ele mesmo diz nas cartas sobre Macunaíma e nos textos e nos ensaios que ele fez depois, que quem quiser estudar lendas indígenas ou folclore brasileiro a partir desse livro vai se dar muito mal, porque não era essa a intenção dele. O que ele queria, na verdade, era montar um cenário para que esse herói atravessasse toda aquela jornada de evolução humana, mas dentro de um panorama muito, mas muito brasileiro mesmo. A gente consegue enxergar vários simbolismos nessa obra. Sem dúvida nenhuma, eu acho que esse é um dos meus passatempos prediletos lendo Macunaíma. Mas o próprio autor, Mário mesmo, dizia que detestava essa ideia de colocar intençõezinhas nos personagens ou nas cenas do Macunaíma.
Mas como era muito de praxe dele, ele mesmo voltava atrás e depois e dizia que sim, existia alguns simbolismos e algumas coisas foram muito bem calculadas. A verdade é que independente disso, de você entrar e acessar esses símbolos que ele coloca aqui, independente de tudo isso, a história do Macunaíma vai repercutir, vai falar com você de qualquer forma. Porque Macunaíma mostra aquele lado sombra, aquele lado que a gente acaba deixando, né, escondido, porque a sociedade acaba moralmente impondo pra gente esse movimento. Macunaíma não tem esse caráter, Macunaíma não tem essa preocupação, ele é o que ele é. E ele é muito brasileiro. Mário sim fala muito sobre as questões de ser brasileiro, como é o caráter ou a falta do caráter do brasileiro. E eu não considero isso uma crítica, eu considero isso uma abordagem de observação muito meticulosa e ao mesmo tempo ele mantém a ironia tão característica do povo brasileiro que dá a leveza que o texto precisa até para abordar esses assuntos mais complicados. Enfim, gente, Macunaíma é um texto importantíssimo. Ele é uma obra fundamental da literatura brasileira, não só pela posição histórica dele, né? Não só por ele exemplificar tão bem um movimento que foi tão importante para toda a cultura e até hoje, né? A gente sabe da importância desse movimento, a gente sente a importância desse movimento. Mas é um livro que acaba por algumas razões deixando o leitor aí um pouco mais incomodado. A primeira delas, os termos indígenas. Mário mergulha sem medo de ser feliz, parece que num grande dicionário aí de palavras indígenas. Não se assuste com isso, não se preocupe, com exceção de alguns casos, em procurar o significado dessas palavras. O texto por si só se explica e muitas dessas palavras vão se repetir até o final do livro e a gente vai acabar entendendo o que elas significam. É claro que algumas não tem jeito, a gente tem que procurar referência, porque naquela época do Mário eram palavras mais comuns, hoje não são, então a gente perdeu muito da capacidade de relacionar rapidamente uma palavra com alguma situação ou com algum objeto. Mas são poucos, eu posso prometer para você que são poucos os momentos que você vai necessariamente procurar no dicionário o significado para prosseguir com o texto, tá? Outra coisa, a fantasia se mistura aqui nessa história com muita força. Então, ele não é um texto realista, ele é um texto que fica procurando explicar ou justificar as coisas. Muito pelo contrário, Macunaíma já é um ser meio semideus, né? Ele já não fica entre os humanos e nem entre os deuses. Ele tá ali naquele espaço que permite que com ele aconteçam as coisas mais malucas possíveis e imaginárias. Se vocês estão a fim de conhecer mais de literatura brasileira, não tem como não passar por Macunaíma. Em algum momento você vai sentir essa curiosidade. E que bom que isso vai acontecer, porque você vai poder entrar em contato com um livro que tem uma escrita simples, corrida, leve, muito engraçada, você vai dar risada várias vezes lendo Macunaíma, mas que vai despertar em você, sem dúvida nenhuma, algumas questões para se pensar, vai levantar alguns temas que há muito tempo estão na nossa sociedade e que continuam aí com força, fazendo parte da nossa história, e vai nos colocar a pensar como, apesar de quase 100 anos ter se passado do período que Mário escreveu esse livro, o quanto a gente ainda continua procurando o nosso Muraquitã. Ai, gente, eu não tenho nem muito mais o que falar, tá? Quer dizer, eu já falei bastante, né? O vídeo tá enorme. Mas dê uma chance para Macunaíma, permita que o Mário te mostre como era a cabeça dele lá em 1926, cheia de histórias sobre o povo brasileiro, que explicava as raízes, que nos orientava com relação ao nosso futuro também. Permita que essa fantasia que ele criou aqui, esse herói sem nenhum caráter, entre na sua vida e te conquiste também. Porque no final, gente, no final desse livro, eu acho que não tem quem não se emocione. Não tem quem não olhe para o céu e veja tudo de um jeito diferente. Bom, gente, foi isso. Eu prometo, vou avisar a próxima vez que eu for fazer algum projeto de leitura lá no Snap. Fiquem de olho pelo Insta, que normalmente eu tenho mais rapidez, mais velocidade no Insta para manter tudo atualizado. O meu muito obrigado a todo mundo que junto comigo atravessou essa aventura e que viveu comigo essa paixão até o último momento, quando eu fui na casa de Mário de Andrade, aqui na Casa da Palavra, aqui em São Paulo, que foi o último dia, onde eu muito emocionada lá, fechei o ciclo de leitura. Gente, obrigada. Vocês participaram comigo a cada linha, isso eu posso garantir. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Eu espero que vocês tenham curiosidade para conhecer o Herói Sem Nenhum Caráter e voltem aqui depois para me contar o que vocês acharam, tá bom? Um grande abraço, fiquem bem, até a próxima. Tchau, gente, até mais.